Se tratando de silhuetas no teatro de sombras, eu prefiro chamar elas de figuras, porque toda figura tem uma silhueta, mas nem toda silhueta é uma figura. Silhueta é o contorno de uma imagem, e a figura é essa aqui, que produz uma projeção em sombra. Os personagens geralmente possuem a imagem de perfil, pois conferem mais expressividade, direcionam o foco com mais precisão e são também fáceis de identificar. Personagens de frente servem para cenas bem específicas, onde a imagem da figura já é a cena completa ou parte de uma outra ação. A maneira mais simples de materializar e expressar uma ideia visual é por meio do desenho. É com essa técnica que nós vamos conseguir criar algo que era apenas uma ideia ou palavras de um roteiro. O desenho ideal para o recorte da figura é aquele que possui todas as suas linhas bem definidas. Isso demarca a linha de corte, as suas bordas e os espaços para serem vazados. Quanto mais simples, mais inspiradoras as experiências. De modo geral, uma figura é sempre parte de uma obra maior, que é o espetáculo. Independente da forma como é construída ou do material que é feito, ela vai estar sempre a serviço da narrativa e da história que nós estamos contando. O nosso corpo não é uma figura, mas projeta uma sombra que revela uma silhueta. A configuração corporal é uma escultura tridimensional única, de carne, músculos e ossos, com uma ampla possibilidade de movimentos e recursos teatrais. As relações espaciais dos corpos na cena podem criar interessantes experimentações, onde as ações, jogos de movimento, composições e tempos dessas ações podem sugerir significados poéticos na criação de um espetáculo. As diferentes possibilidades de jogo e leitura de uma cena partem da ação que vai acontecer. Entender o início, o meio e o fim dessas dinâmicas permite projetar quais cenários, personagens e movimentos serão necessários para realizar uma determinada parte da história. Se a projeção é grande ou pequena, perto ou longe, se o sombrista está aparente ou oculto, se a figura é articulada ou tem muitos detalhes. Cada pergunta, característica, escolha é uma possibilidade de caminho para experimentar
e resultará em uma cena para analisar. Por isso, é necessário conhecer bem qual é a parte da história que estamos criando e como queremos narrá-la. A criatividade se encarrega de encontrar a afinidade com o tipo de luz, com a técnica de manipulação ou com o conceito estético da direção da obra. A capacidade de recursos financeiros, de tempo e as habilidades técnicas também interferem nos critérios e nas escolhas criativas da produção e da encenação. As figuras articuladas oferecem variações e jogos cênicos muito poéticos e elegantes, mas geram desafios e dificuldades para a construção e o controle na manipulação. Quanto mais complexa a figura, mais necessidade de planejamento, precisão na construção e no uso. Buscar e definir um objetivo claro para as ações na cena é decisivo para fazer boas escolhas na composição das imagens. Os materiais, os tipos de ferramentas e os processos de construção precisam ser compatíveis com a execução dessas ações. Figuras complexas, com mecanismos ou matérias-primas caras, podem ser realizadas e testadas por meio de protótipos em materiais mais econômicos, até ficarem ajustadas para só depois serem construídas de forma definitiva. Os cenários podem ser geométricos, abstratos, surrealistas, realistas ou estilizados, conforme o tema da história. São muitas as possibilidades de uso de materiais e suas combinações, tanto na construção como na projeção. A criatividade no uso desses recursos pode se valer de conceitos técnicos das artes plásticas, da engenharia, da arquitetura e do design, por exemplo. Esses campos do conhecimento podem somar funcionalidade e estilo ao material de cena. A exploração do corpo na atuação pode agregar caracterização, como chapéu, peruca, capa, e com isso criar personagens. Acessórios como uma ferramenta agrícola, um guarda-chuva, enriquecem situações teatrais, geram signos, metáforas e conexões com o roteiro da história. Máscaras, próteses e apêndices são ótimos recursos para compor personagens e incrementar a maneira de contar histórias. O corpo humano pode receber uma cabeça de um animal para se transformar em um monstro, assim como podemos emprestar um braço humano para uma figura plana realizar ações precisas e orgânicas. Da mesma forma que o corpo pode ser personagem, também pode ser deformado, transformado em outra identidade, em coisa, em paisagem ou cenário. Esse é um elemento surpresa que faz da sombra uma ferramenta surpreendente e uma aliada importante na construção e na composição das cenas. O estudo e o planejamento dão segurança não só para as escolhas de materiais e a maneira de construir, mas principalmente para o uso em cena. A qualidade de um espetáculo não depende de materiais caros ou do número de figuras em cena, mas da eficiência dessas ferramentas. E isso costuma se dar pela habilidade de quem as inventa e maneja. A arte de saber construir um brinquedo é tão importante quanto a arte de saber brincar.